subsídios. Lições Bíblicas, jovens. Pai do Senhor, amados irmãos, mais uma vez estamos aqui no nosso canal para trazer para vocês o comentário da nossa lição da Escola Bíblica Dominical de Jovens. Dessa feita, nós estamos encerrando o nosso trimestre, trazendo para você a nossa 13ª lição, que, como dissemos em outras oportunidades, traz no seu bojo comentários do Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo escreveu São João, trazendo como tema central Jesus, o Filho de Deus, os sinais dos ensinos de Cristo no Evangelho de João. A nossa última lição, obviamente, ela vai ser o encerramento desse importante estudo. Quero dizer para você que, apesar de terem sido 13 lições, porém, o Evangelho de João, ele é muito mais abrangente, muito mais amplo, muito mais profundo, né, com um conteúdo muito mais condensado do que esse trazido pela nossa lição. E graças a Deus por isso, porque se trata da palavra de Deus que se renova a cada manhã. Então, você vai perceber que há uma... E, na verdade, é o objetivo dessa lição. Não é esgotar todas as informações contidas nesse evangelho, de forma nenhuma. É, pelo contrário, provocar você a se interessar por conhecer um pouco mais desse evangelho, de uma forma mais aprofundada, né? Buscar e estudar autores que comentam sobre este evangelho, né? Que tratam aí sobre um outro olhar. Até porque todo o texto bíblico, toda a Bíblia Sagrada, ela pode ser analisada, pode ser estudada sob vários viés, né? Nós poderíamos aí, em um determinado trecho ou texto bíblico, ou até mesmo um livro de uma forma geral, fazer uma leitura, um estudo simplesmente no aspecto histórico, né? Você lê aquele livro, estuda aquele livro e vai observando e percebendo o contexto histórico em que aquele texto sagrado ele foi escrito. E este estudo sob esse viés, ele é muito importante para ampliar os seus horizontes de conhecimento a respeito de tal conteúdo. Então, é importante que você entenda a proposta da lição. Sempre ela vai ter este objetivo de estar provocando em você, no aluno, a necessidade de querer, de se interessar em conhecer muito mais ou até se aprofundar de uma forma mais consistente dentro do assunto. É essa a proposta. Não pense que aqui se esgota todas as informações e é só isso que o Evangelho de João tem para oferecer para nós. De forma nenhuma. Tanto que na lição anterior nós comentamos com você que alguns pontos da lição, eles caberiam uma lição para se tratar sobre aquele assunto. Então estava ali muito sintetizado o que aquele assunto estaria sendo comentado pelo autor. Tá certo? Só para você ter uma ideia como há um leque de opções para se conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus. Sem mais delongas, a nossa 13ª lição vai estar falando sobre a temática ou o tema para que creais que que Jesus é o Filho de Deus, né? O texto principal diz algo interessante, né? João capítulo 20, versículo 31, ele diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A Bíblia, de uma forma geral, ela tem um propósito específico, né? Ela tem um propósito específico, que é tornar Deus conhecido pelo homem.
E a partir do momento em que Deus é conhecido pelo homem, obviamente que isso vai despertar o quê? A fé deste homem em Deus. Porque o que nos faz confiar em alguém, que o que nos faz amar alguém, é o conhecimento dessa pessoa. Eu costumo dizer que não existe amor à primeira vista, né? O amor, ele não acontece no estalar de dedos, como é contado nas histórias, né, românticas ou romantizadas. Não é bem assim. O amor, ele é um sentimento que na verdade vai para além do sentimento. O amor é, na verdade, um comportamento, é uma atitude baseada no conhecimento que temos da pessoa com a qual nós nos relacionamos. Um casal, por exemplo, eles passam a se amarem diante do conhecimento no período ali do namoro. Todo cristão, que não, se não sabe, deve saber que o namoro, ele é um período, ele é um momento de o casal se conhecer. Lamentavelmente, por não serem informados, alguns casais de namorados, eles entendem que aquele momento é apenas um momento de curtição, de diversão, e por isso, por conta desse desconhecimento, é que eles se deixam levar por aqueles momentos e acontecem coisas que não deveriam acontecer. Mas não é o nosso assunto, é só para que você entenda a importância de se conhecer alguém, a necessidade de se conhecer alguém e este conhecimento, o que é que ele provoca? Ele provoca ou amor ou repulsa. Em se tratando de Deus, o que vai acontecer é que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós passamos a admirá-lo, mais nós passamos a respeitá-lo, e essas são características do amor. São características do amor. Muitas das vezes, quando a gente fala de amor, a gente se prende muito àquela questão do romantismo exacerbado. E isso não é necessariamente o significado do conceito bíblico de amor, e principalmente o amor a Deus, que é baseado nas nossas atitudes de comportamento em relação a Deus. Como é que eu provo que eu amo a Deus? É dizendo que amo a Deus? É expirando profundo e dizendo, eu te amo? Claro que não é isso. Nós expressamos o nosso amor a Deus através do nosso trabalho, da nossa dedicação, da nossa dedicação ao outro. Quando nós amamos o nosso semelhante, automaticamente, e esse é um reflexo do amor de Deus nas nossas vidas. Nós amamos as pessoas porque amamos a Deus, e pelo fato de amarmos a Deus, Deus coloca em nós esse sentimento para com as outras pessoas, certo? Então, a Bíblia Sagrada, os evangelhos, de uma forma geral, eles foram escritos com o objetivo de que nós pudéssemos conhecer a Cristo, o seu ministério, a sua pessoa, o seu caráter, e mediante este conhecimento nós pudéssemos amá-lo e desejar servir a Ele em novidade de vida. Interessante é que nesse episódio nós temos um exemplo que poderíamos chamar de negativo, que foi o exemplo de Tomé, que diante da informação dos demais discípulos de que Jesus havia ressuscitado, ele fez questão de dizer que se não tocasse nas feridas de Jesus, ele não creria. E aí, Jesus, quando se encontra com Tomé, ele se dispõe a ser tocado por Tomé. E aí, Tomé se arrepende, amargamente do que falou, o que às vezes, irmãos, acontece de um momento de incredulidade, a gente fazer ou dizer coisas que não deveria, mas que temos a oportunidade de nos arrependermos do que proferimos, que de repente possa ter ofendido
ou ferido alguém com palavras grosseiras, mal educadas, né? Isso não pode nem precisa ser o comportamento de um cristão. O cristão deve estar pautando o seu comportamento no amor cristão. Volto a dizer aqui, quando nós tratamos aqui da palavra amor, nós estamos falando de comportamentos, atitudes comportamentais em relação às outras pessoas. Como eu disse para vocês, amor, ele é retratado na Bíblia Sagrada como parte inerente do nosso caráter, tá certo? Não é aquele sentimento que nós, às vezes, respiramos fundo para dizer que ama. Não é isso, são atitudes, né? E é preciso que a gente entenda que este amor ele precisa ser demonstrado cada vez mais na prática. E uma prova disso é que a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o fato de Cristo ter morrido na cruz é uma demonstração, é dizer que nos ama sem dizer, né, sem utilizar necessariamente as palavras. Ora, mas se alguém resolve morrer no meu lugar para resgatar a minha vida, para salvar-me dos meus pecados, tem necessidade de se dizer que aquilo é amor? Como não perceber, como não crer que aquilo é de fato uma grande demonstração do amor? Então, Tomé se arrepende profundamente do que diz, né, do que fala, e aí Jesus profere algo bem interessante. Diz: olha, porque tu viste e creste, bem-aventurados são os que não viram e creram. Quando Jesus fala isso, ele estava falando de mim e de você. Que nós, obviamente, não vimos a Jesus, né? Não presenciamos o seu ministério aqui na terra, não o conhecemos, não vimos face a face. No entanto, diante das inúmeras provas da sua existência, diante das inúmeras provas do seu amor, do seu cuidado e da sua providência por nós, que estão aí inseridas nas páginas da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, então temos todos os elementos necessários para crermos em Jesus. E o mais interessante em tudo isso é porque Paulo diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus tem esse poder. Isso significa dizer que o que é que vai levar você a crer na palavra de Deus? É que quando você crê, ela se torna realidade na sua vida. Não tem nada mais importante, mais necessário para alguém do que a experiência pessoal de ter a palavra de Deus se cumprido na sua vida. Pode ser que alguém diga que não é verdade, pode ser que a própria lição aqui mais na frente vai falar do gnosticismo, que seria aí um pensamento filosófico herético que trazia um pensamento contraditório a respeito da pessoa de Cristo. No entanto, por conta das suas experiências, você não vai deixar de crer simplesmente porque alguém diz algo contrário ao que você experimentou. Imagine você estar diante de uma iguaria, de um bom prato, e você comeu e gostou daquela comida. De fato, além de muito belo, aquele prato, ele era extremamente saboroso. E se alguém que não provou daquele prato saboroso vai dizer para você que não é bom, que não é que é ruim, qual é a credibilidade que aquela pessoa tem de dizer que o que você acabou de provar e saboreou e gostou e que não é de fato o que você está dizendo, crendo que é pela sua própria experiência? Então é isso que nós precisamos entender quando nós nos deparamos com a palavra de Deus. Diferente de Tomé, a gente não viu, mas a gente creu. Por quê? Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. A lição de adultos, ela estuda o tema a inerrante palavra de Deus, a infalível palavra de Deus. E é isso que faz a palavra de Deus infalível e inerrante. É o fato de que, ao crermos nela, ela se torna real na nossa vida. Tá certo? Então, a nossa lição também ela vai estar nos trazendo uma ideia da incredulidade das heresias. Já dei um spoiler para vocês anteriormente aqui, falando que existia nos tempos de Jesus, né,
de Jesus já o gnosticismo, que era um pensamento herético muito difundido naquele tempo e que atrapalhava, de certa forma, a divulgação e a propagação do Evangelho. Porque enquanto que o Evangelho era pregado, anunciado, vem o gnosticismo contradizendo, né, com uma mensagem contraditória ao que era pregado, anunciado pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas, como eu disse para vocês, diante da minha experiência, qualquer pensamento, qualquer ideia contraditória, ela cai por terra, porque é a minha experiência pessoal. Agora, se você vive da experiência dos outros, se você vive na crença, na fé dos outros, é complicado. Aí o pensamento gnóstico, ou qualquer pensamento de qualquer seita herética, ele vai fazer com que você aceite e caia nesses ensinamentos, porque você não teve a sua própria experiência. Então, se não tem a sua própria experiência com a palavra de Deus, a sua fé ela fica vulnerável à experiência dos outros, certo? Então, é interessantíssimo que você atente na lição, na nossa última lição, onde o texto vai falar sobre a fé no Filho de Deus. Jesus, ele é Filho de Deus. Em outras palavras, Jesus, ele é Deus. Por que é importante isso? Porque os gnósticos, eles diziam que Jesus ele não era Deus, ele era um grande personagem e tudo mais, trazia aí a mensagem de Deus, mas que na verdade ele não era Deus. E é importante que os cristãos ele tenham esta consciência de que Jesus ele não é um grande líder, um grande pensador, mas ele é sobretudo Jesus, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso e verdadeiro. Essa mensagem ela precisa estar martelando na nossa mente. Por quê? Porque é necessário que nós nos apoderemos, né? Empoderemos dessa mensagem que é o ponto central dos evangelhos, da Bíblia Sagrada de uma forma geral, que Jesus, ele não é simplesmente um grande líder, ele foi e ele é Deus. Qual é a garantia de que ele é Deus? Ele morreu e ressuscitou e a Bíblia diz que ele está à destra do Pai intercedendo por nós. Então, queridos, a nossa lição, a nossa última lição, fechando aí com chave de ouro, vai falar sobre esse tema, né? A importância de que nós creiamos que ele é Filho de Deus. Como é que eu creio? Através do conhecimento da palavra, lendo a palavra, né? Então nós temos aí o texto que ele diz uma coisa interessante, como eu já disse para vocês. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Foi escrito para que você possa crer. E quando você crê, você tem a vida em Cristo. Como eu disse para vocês, o nosso crer, ele proporciona em nós experiências pessoais profundas, marcas que têm uma durabilidade tremenda. E eu quero dizer para você que nesse último domingo você vai ter a oportunidade de fechar com chave de ouro sobre essa temática e o seu professor com certeza vai estar enriquecendo ainda mais o que nós acabamos de trazer para vocês, tá certo? Então vai à Escola Bíblica Dominical, aprender da Palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde sempre. Obrigado.